Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura do Claboc, o nosso plano de leitura anual da Bíblia, em ordem cronológica. E hoje nós vamos fazer a leitura dos seguintes trechos, para que você já vá separando aí. Isaías, capítulo 17, versículo 1. Depois vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 16, dos versos 10 a 18. Depois vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 28, dos versos 16 a 25. Depois, segundo livro dos Reis, capítulo 18, dos versos 1 até 8. Depois, segundo livro das Crônicas, capítulo 29, dos versos 1 e 2. Depois, segundo livro dos Reis, capítulo 15, dos versos 30 e 31. Depois vamos para o capítulo 17, ler os versos de 1 a 4. Ok? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, clique ali no sininho, ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Sempre que houver vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Também participe, seja ali participante do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. O link também está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e entrar e desfrutar ali da família Claboc. Tá bom? E nós vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção para a leitura de hoje. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos auxilie nessa leitura, que em mais um dia teu bom Espírito nos acompanhe, nos direcione e nos ensine para que possamos aprender mais a tua palavra. Nós assim oramos, pedindo o auxílio do Senhor em nome de Jesus. Amém. Também siga a gente lá no Instagram, Instituto Aletheia OFC. Vai ser um prazer compartilhar de conhecimento cristão com cada um dos irmãos lá. Então vamos lá. Então, o primeiro trecho que nós vamos ler hoje, tá? É o livro de Isaías, capítulo de número 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirado, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Porque será como o segador que recolhe o trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes, como os lugares abandonados do bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que plantares, as cercarás e, pela manhã, farás que a tua semente brote. Mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai da multidão dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Louvado seja Deus por sua palavra. Então, dando prosseguimento aqui à nossa leitura, vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 16, versos 10 a 18.
Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. Então ele foi lá, viu o altar e enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar que ele viu lá na Síria. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar. O rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e sua oferta de manjares, e derramou sua libação, e aspargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acais mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares à noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenava. E o rei Acais cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado, que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Irmãos, eu queria só fazer uma observação aqui, tá? Em apenas um versículo, num detalhe que está aqui, que foi o seguinte: verso 16, aqui em português, 16, diz o seguinte: e fez Urias era sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. Olha só, que inversão de valores. É aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Então, nós lembramos que numa teocracia, assim como Deus, né, sempre quis governar o seu povo, ele sempre deu as diretrizes, mesmo, né, quando o seu próprio povo escolhe ali ser governado por reis, nós observamos que a vontade de Deus, o espiritual, ele estava à frente do material. O espiritual estava até mesmo à frente do político, do governamental. Então, normalmente, quando os sacerdotes chegavam, por serem ali do âmbito religioso, né, eram aqueles que conheciam a lei, eram aqueles que conheciam os mandamentos de Deus, eram aqueles que conheciam é, 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 os detalhes dos mandamentos do Senhor, da palavra de Deus, aquilo que agradava ao Senhor. Eram eles que normalmente determinavam as coisas. Eles davam essa ajuda ao rei, no âmbito da comunhão do rei, do comportamento espiritual do rei. Agora, os irmãos percebam que, em muitos casos, o sacerdote, muitas vezes até mesmo o profeta, eles se sucumbiam às ordens do rei. Por quê? Porque eles tinham medo do rei. De desagradar o rei. Muitos profetizavam aquilo que o rei queria ouvir, para que o rei não ficasse triste, para que ele não ficasse chateado, não se voltasse com ele e até mesmo o matasse. Então, muitas das vezes, a palavra de Deus ela foi negada apenas para satisfazer o ego do rei. E nisso era profanado sacerdócio, era profanado ministério profético. Então, esse versículo, Urias faz tudo o que o rei Acais lhe ordenava, observando que tudo que Acais manda ele fazer é a respeito de idolatria. É tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Mas Urias, ele era aquele que queria agradar o rei. Ele queria fazer o que o rei queria. Aquilo que o meu líder disser, faremos todos. Porque eu gosto muito do meu líder. Ele pode me prejudicar. Ele pode me boicotar. Né? Ele pode me sabotar de alguma forma.
Então, meus irmãos, isso aqui é um chamado muito importante para nós, que nós precisamos ter a postura e a posição de estar do lado do Senhor, do lado da palavra de Deus, do lado dos mandamentos, do lado do Evangelho, do lado daquilo que a palavra de Deus nos orienta, do lado daquilo que vem do céu. E repito, cuidado para você não entender que aquilo que vem do céu é quando o homem fala, porque foi Deus que me revelou. E muitas das vezes ele atropela aquilo que está escrito. Ele deixa o que está escrito para poder fazer aquilo que Deus o revelou. Aí que muitas vezes mora o perigo. Porque isso aí, às vezes, vai de encontro à palavra de Deus, fere a palavra de Deus, mas muitas das vezes eu não quero me dispor. Muitas das vezes nós não queremos trazer nenhum tipo de problema. Cara, eu não estou dizendo que a gente tem que ficar arrumando confusão para todo mundo. Nós precisamos estar do lado da palavra de Deus. E ponto final. E isso me lembra a atitude de Pedro diante do sumo sacerdote, quando ele foi preso. Então ele é preso, depois que ele é solto, o sumo sacerdote fala: vocês vão sair, mas vocês não vão falar desse tal de Jesus. Pedro fala para ele assim: importa agradar a Deus. Eu não estou aqui para agradar você. Eu não estou aqui para agradar o meu líder religioso. Eu não estou aqui para agradar a minha denominação religiosa. Eu estou aqui para agradar o Senhor. Eu faço para agradar o Senhor. E eu não vou fazer aquilo que contraria a palavra de Deus. Eu não vou fazer aquilo que saiu da cabeça de um homem. Não vou fazer. Aquilo que é a imaginação dele. Não vou fazer. Aquilo que contraria a palavra, não vou fazer. Aquilo que Deus não mandou fazer, mas ele disse que mandou, que nem na palavra se encontra, que isso não é da base bíblica para realizar. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Então, Urias simplesmente obedeceu tudo que Acais fazia. Tudo. Tudo. Então, nem sempre você que é liderado tem que abaixar a sua cabeça, tem que se curvar e se humilhar diante da ordem de um líder. Então, é importante que tenhamos senso crítico, claro, para não ter senso crítico, você tem conhecimento da palavra. Mas eu vou fazer, mas ele vai dar conta. Lembra do que nós já falamos. Nós também vamos dar conta. Os errados, os influenciados, os manipulados também vão dar conta. Porque nós temos a verdade. Nós temos a palavra de Deus. E nós não temos motivo para errar. Nós não temos motivo para sermos enganados. Nós não temos motivos para falhar diante de Deus. Somos pecadores? Somos. Mas precisamos que isso aconteça involuntariamente. Nós lembramos sempre da palavra de Osés. O meu povo perece porque falta conhecimento. Por quê? Porque o crente não quer estudar. O crente não quer ler Bíblia. Não é isso? O crente não quer aprender. O crente não quer transformar, renovar o seu entendimento. Para ele acha que ele nasceu aprendendo aquilo ali, é aquilo ali. Muitas vezes ele está aprendendo desde pequeno errado. Ele está fazendo desde pequeno errado. Ele está obedecendo mandamentos, orientações, etc. e tal, coisas que são erradas. Coisas que nem amparo bíblico muitas das vezes tem. Mas ele simplesmente faz, porque ele nasceu ali, ou porque ele se converteu ali, ou porque ele está ali há tanto tempo. Não é isso? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Vamos seguir. Segundo livro das Crônicas, capítulo 28, dos versos 16 a 25. Naquele tempo, o rei Acais mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina do sul de Judá e tomaram Bet-Semes e Aijalon e Gederote e Socó e os lugares da sua jurisdição e Tímina e os lugares da sua jurisdição e Ginzo e os lugares da sua jurisdição e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel. Porque Acais desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. Então lembra do prevaricar? Né? Mas colocado ali para o âmbito jurídico, é quando o funcionário público deixa de fazer o que ele tem que fazer. Então ele está vendo coisa errada, mas ele se omite. Muitas das vezes a minha postura é a sua. Você está vendo a postura errada, mas você se omite. Deixa que Deus vai tratar. Meus irmãos, por favor, não sejamos imaturos. Nós estamos aqui, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer escândalo, não estou dizendo que você tem que sair apontando, denunciando todo mundo, jogando todo no ventilador, fazendo post na rede social acusando as pessoas. Não. Mas nós temos uma parcela de participação nisso aí. Eu preciso tratar com sabedoria, eu preciso tomar conhecimento, eu preciso ver o que está acontecendo. Não é isso? Eu preciso procurar as pessoas certas. Eu preciso, claro, colocar isso diante do Senhor. Então não podemos prevaricar contra o Senhor.
Então veio a ele, ou seja, veio a Acais Tiglat-Pileser, que era rei da Síria. Porém, o pôs em aperto e não o fortaleceu. Deixou Acais na mão. Porque Acais tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então, ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Então é isso aí. Então ele está errado. Então, Acais ele está errado. E a palavra diz que por ele prevaricar, por ele errar, por ele se afastar de Deus, vem o juízo. Aí o que ele faz? Ele vai pedir ajuda ao rei da Assíria, que é Tiglat-Pileser. Só que Tiglat-Pileser recebe dele a bonificação, deixa ele na mão, é traidor, porque o homem é assim, o homem é traidor, tá certo? Deixa ele na roubada. E aí o que ele faz? Em vez de se humilhar, em vez de se voltar para o Senhor, não. Olha o que a palavra diz. Ele transgrediu ainda mais contra o Senhor. Ou seja, é como se a culpa fosse de Deus. Não, a culpa é de Deus. Então agora eu vou pecar mais. Então agora eu vou desobedecê-lo mais. Agora eu vou entristecê-lo mais ainda. Né? Verso 23. Porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram. E disse, visto que os deuses dos reis da Síria o ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços. E fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Olha só, irmãos. Olha só. E aqui eu quero fazer uma denúncia. E eu quero que você acorde, meu irmão, minha irmã. E claro, tudo que eu falar aqui começa por certo, começa por mim. Então, a palavra de Deus ali no verso 24 diz que Cais, numa rebelião tremenda com Deus, ele ajuda os utensílios da casa do Senhor. Ele os faz em pedaços, ele quebra, destrói, e ele fecha as portas da casa do Senhor. Aqui é que está o Senhor. Aqui é que está o Senhor. Ele fechou as portas. E eu não estou falando de templos. Eu estou falando daquelas pessoas, das lideranças. Pode ser servo de Deus, ou pode não ser líder, pode não ter ministério, pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser presbítero, que fecham as portas da casa do Senhor. E quem é a casa do Senhor? Sou eu e você. São pessoas em cujo ser habita o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vidas estão tendo seus corações fechados dentro de instituições religiosas, porque estão sendo maltratadas, estão sendo vituperadas, estão sendo desrespeitadas, estão sendo ignoradas. E nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos observar se os nossos irmãos estão recebendo cuidado, se o nosso próximo está sendo amado, conforme imagem e semelhança de Deus. Nós somos iguais, Deus os fez de uma forma igual, a imagem e semelhança de Deus. Então, Acais, ele fecha as portas. Então, quantos corações estão endurecidos? Quantos corações foram maltratados? Quantos corações estão sangrando por causa de igreja, irmãos? Por causa de denominação, por causa de templos. Pessoas que não querem nem ouvir falar de Deus, não querem nem ouvir falar de Jesus. Pessoas que não querem nem ouvir falar de evangelho. Pessoas que não querem nem ouvir falar de igreja. Por quê? Porque estão dentro desses lugares sendo maltratadas. Porque não entendemos o verdadeiro evangelho, a simplicidade. Muitos só pensam em ativismo religioso. Vamos passar coisas para as pessoas fazerem, vamos enchê-las de compromisso, vamos enchê-las de tarefa. E aí ele não cuida, o presbítero, o pastor, ele não cuida da sua família, não cuida do seu casamento, não cuida da sua esposa, não cuida da sua saúde mental, não cuida do seu lazer. Daqui a pouco o casamento dele está acabado, o filho está fora da presença do Senhor, ele está desempregado, daqui a pouco ele está na rua, daqui a pouco ele cai em vício. Por quê, irmãos? Por quê? A resposta, Cais, ele traz para nós. Por prevaricação, que estão sacrificando aos deuses de Damasco.
não estão sacrificando a Deus, não estão cultuando a Deus. Ficam chamando de culto a reuniãozinha lá da igreja deles. E não ensinam que o culto é uma vida com Deus. É uma vida. Quando você acorda, até a hora que você dorme, é o tempo todo. É a sua vida diante do altar de Deus. É a sua vida em obediência ao Evangelho, em obediência às palavras de Jesus. Em obediência refletindo o amor de Cristo na sua vida, para com os demais, para com seus filhos, seus vizinhos, até mesmo com os desconhecidos, até mesmo com o seu inimigo. Mas as pessoas só estão preocupadas em ficar dentro da sua caixinha nacional, dos eventos, das conferências, das convenções, dos seminários, da reuniãozinha que tem lá. Queridos, nós precisamos acordar para a vida. Então, o grande perigo são as portas que têm se fechado, os corações que têm se fechado para Jesus, que têm se fechado para o Evangelho, que foram marcados, que foram prevaricados, que foram abandonados, porque foram humilhados, porque foram ignorados. Onde pessoas amam mais a denominação, amam mais um banco, amam mais uma sala, amam mais um lugar do que as pessoas que estão sofrendo, que estão chorando, que estão com as suas lutas, com seus lutos, com as suas dificuldades. Meus irmãos, por favor, vamos acordar. Vamos acordar. Porque o dia do Senhor está se aproximando cada vez mais. Precisamos voltar para o Evangelho. Próximo trecho, segundo livro dos Reis, capítulo 18, dos versos 1 a 8. E sucedeu que, no terceiro ano, Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha só que observação maravilhosa. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Meus irmãos, olha só. Olha só, aqui ponto. Por isso que é necessário que alguém tome uma postura, tome uma decisão. Porque senão a gente vai fazendo as coisas e a gente nem sabe por quê. A gente nem entende por quê. Olha só que passagem interessante. Tá? Então, em Ezequias apenas, que a serpente de metal que Moisés fez é que ela é destruída. E detalhe, eles ainda ofereceram sacrifício a ela. Então os irmãos percebem que até nos objetos ali, o povo de Israel, os objetos tidos israelitas, que até mesmo Deus havia mostrado para fazer, se torna uma idolatria. Os irmãos perceberam isso? Então é por isso que uma das piores idolatrias que existe é a idolatria denominacional. Porque aí você tá pensando que o lugar que você vai, ele é santo. Que o objeto que você pega, ele é santo. Ah, porque o cálice da ceia é santo. Ah, porque o púlpito é santo. Ah, porque essa área aqui onde nós oramos, onde nós nos reunimos, onde fazemos conferência, seminário, aqui é santo. Meus irmãos, pelo amor de Deus,
Daqui a pouco nós estaremos oferecendo sacrifícios nesses lugares. Porque o lugar é santo. Santo sou eu, santo é você. Porque sobre nós há o Espírito Santo. Em nossas vidas habita o Espírito Santo. Entenda isso, meu irmão, pelo amor de Deus. É uma coisa simples. Nós temos o Espírito Santo. Você e eu somos santos. Lugar não, irmão. Lugar não. Lugar não. Não, porque aqui, terra em que estais é terra santa. Pelo amor de Deus, esse lugar é terra santa. Tira a sandália dos pés. Por favor, meu irmão. Por favor, por favor. Não vem pegar texto lá de Êxodo e traz para cá, não. Faz isso não. Isso não. Depois de tudo aquilo que Jesus ensinou, depois de tudo que Jesus viveu, depois de todos os seus sermões, todos os seus discursos, todos os seus ensinamentos, você dizer que o piso aí que você está aí, o lugar que nós nos reunimos com nossos irmãos, é santo. Não, meu irmão. Santifica você o lugar, porque você tem o Espírito Santo. E se a luz chegar, a treva vai embora. Não é o lugar que vai te santificar, não. Porque esse lugar aqui nós precisamos ter. Esse lugar. Esse lugar o quê? Esse lugar o quê? Nós temos o mais importante dentro de nós, que é a presença de Jesus. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Porque se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, quando você chegar no seu trabalho, aquele lugar é santificado por causa de você. Aquele lugar vai ter paz por causa de você. Porque você está levando a paz, você está levando a luz, e as trevas vão se dissipar. Quando você entra dentro do quarto de hospital, quando você vai fazer uma visita para alguém, se aquele lugar está oprimido, aquele lado está revolto, e você tem o Espírito Santo, você tem Jesus na sua vida, você vai trazer paz àquele lugar, você vai trazer tranquilidade para aquele lugar, você vai trazer espiritualidade para aquele lugar, você vai trazer santificação para quê? O Espírito que é santo habita em você, habita em mim. Agora, não diga que você vai sair daqui para ir a um lugar que é santo. Por favor, querido. Por favor. Então, a idolatria institucional é terrível. As pessoas amam mais a da igreja, amam mais o nome da sua igreja do que a Cristo, do que os irmãos, as pessoas, a viúva, o órfão. Por favor. Então, o Ezequias ele foi levantado para aquela postura, a postura, nossa, vamos acabar com isso aqui. Que negócio é de fazer oferta para a serpente no tempo de Moisés? E a gente fica fazendo, não sabe nem por quê. Não, porque quando eu entrei aqui nessa denominação, quando eu convertia, já era assim, assim faz. Ah, meu irmão, por favor, vamos para a palavra. Está na palavra, é bíblico. É bíblico. Jesus orientou. Paulo, nós temos diretrizes no Novo Testamento para isso, para fazer isso. Ok. E claro, eu não estou dizendo que você tem que sair condenando todas as práticas, não. É porque muitas das vezes as pessoas colocam essas práticas como se fossem as práticas reveladas por Deus. Aquilo que Deus mandou fazer. E se você não fizer, você está desobedecendo ao próprio Deus, o que é uma mentira, o que é uma inverdade. Vamos seguir. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versos 1 e 2. 1 e 2. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Acabou. Então vamos fazer o que é reto aqui. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos voltar para a palavra de Deus. É a decisão. É a decisão. É a decisão dele. É o que ele queria fazer. Próximo trecho. Segundo livro dos Reis, 15, versos 30 e 31. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, os mais atos de Peca e tudo quanto fez, eis que são escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. O último trecho de hoje
Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versos 1 a 4. No ano duodécimo de Acais, não, no ano duodécimo, lembrando que duodécimo fala de 12, né? O 12º ano. Rei de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, que dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sor, rei do Egito, e não tirava presentes ao rei da Síria cada ano, como Dante. Então o rei da Síria o encerrou e o aprisionou na casa do cárcere. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, aqui está a nossa leitura de hoje, tá? Um quadro muito interessante. Então, nós vemos ali o envolvimento ali de Assíria, de Síria, não é isso? Aqui agora Osés dá aquela cantada ali no rei do Egito. Pô, me ajuda aqui, cara, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Então, tem sido muito gratificante poder compartilhar com os irmãos aqui desse aprendizado. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção, ou melhor, vamos agradecer, né? Estamos encerrando a leitura, vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Ó Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura de hoje. Te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua misericórdia, porque a cada dia temos nos aprofundado na tua palavra e temos visto detalhes que antes não tínhamos percebido. Mas o teu Espírito tem nos auxiliado, tem nos engajado nesse projeto, nessa missão, e também no mandamento do Senhor, em que temos que nos aprofundar, examinar a tua palavra, retê-la em nossos corações. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, clica no sininho, ative as notificações, deixe o seu comentário, o que você achou do vídeo, deixa ali o texto, o versículo que mais te impactou. Coloque também aquilo que você tem aprendido, as observações que você tem desfrutado na presença do Senhor. Compartilhe com a gente. Deixe aqui nos comentários. Tá bom? Então, que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua saúde, a sua congregação. Que em tudo na nossa vida, o nome do Senhor apenas seja glorificado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo vídeo do Provoque.